Agora que a gente conhece o teste Q-quadrado, a gente pode olhar uma outra técnica, vamos dizer, que é o Cramer-V. E, na prática, eu discuti há várias sessões atrás como que a gente conseguia avaliar a correlação entre duas variáveis, né? E a gente viu como fazer a correlação numérica por meio da correlação de Pearson. A ideia do Cramer-V, que também é chamado de phi de Cramer, e ele é denotado com essa nomenclatura aqui, é medir a associação entre duas variáveis nominais, ou seja, duas variáveis categóricas. Então é como se fosse a correlação de Pearson, só que para variáveis categóricas. E, obviamente, ele é baseado nessa estatística que a gente acabou de aprender, que é o Q-quadrado. Então eu vou mostrar aqui como que a gente monta uma funçãozinha de Cramer's V. E aqui eu tenho duas variáveis, x e y, que eu quero determinar qual que é o grau de associação. Então, acho que vocês já conseguem imaginar que uma primeira parte desse cálculo vai vir de justamente eu calcular minha tabela de contingência e a gente calcular a nossa estatística de Q-quadrado. Tá? Então, eu vou vir aqui, vou colocar os dois. Aqui, obviamente, vai ser valor x e valor y que eu estou testando. Bom, com base nisso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular qual que é o valor n de pontos de dados. Então, eu posso vir aqui minha contingent table, ponto sum, ponto sum. Então, isso aqui me dá total do número de escolas, aqui no caso, né? E aí, eu vou calcular o meu phi quadrado, né? Por isso que ele tem essa nomenclatura phi de Cramer. E o phi quadrado vai ser simplesmente o Q quadrado, a estatística de Q quadrado, normalizado, digamos, né? Pelo número n de data points que eu tenho. E aí eu vou tirar também o R e K, que vai ser os tamanhos da minha tabela de contingência. Ok? Então, número de linhas e número de colunas, tá? Da minha tabela de contingência. Daí, com base nessas informações, eu já tenho o que eu preciso para calcular a minha correlação. E essa conta vai ser um pouquinho esquisita, tá? Então não se preocupem se vocês não entenderem, porque eu vou até copiar essa conta. Então, o que eu estou fazendo? Estou calculando uma primeira estatística, que é o phi2 correlação, em que eu estou pegando o máximo entre o valor 0 e o phi quadrado que eu calculei, que é a estatística de Q quadrado normalizada, subtraído de o quê? O número de colunas menos 1, vezes o número de linhas menos 1, dividido pelo número de data points menos 1. Então isso aqui, obviamente, o número n ele é muito, muito maior do que esse número de linhas e colunas, né? Mas eu estou basicamente subtraindo como se fosse uma representatividade dos meus dados. Então, quanto mais dados eu tiver, menor é esse número aqui e menos ele vai subtrair na minha estatística. Então, vocês podem pensar nisso aqui como o quão significativo é a quantidade de dados que eu tenho, por exemplo. O R-Core ele vai seguir mais ou menos essa mesma lógica que o R-Core e o K-Core, e aí você vai basicamente tirar a raiz quadrada desses valores aqui, divididos por um e por outro. Então a ideia é meio que eu tomar a estatística de teste e fazer alguns ajustes com base na quantidade de dados e o número de colunas que eu tinha. E aí, ao fazer isso, eu vou ter essencialmente normalizado os cálculos que eu fiz. Então eu posso passar aqui o meu TP dependência, certo isso? Dependência, e o meu TP localização, e aí eu vou ter aqui o meu valor de Cramer-V. Então um valor de 0.4 significa que tem isso aqui está sempre entre 0 e 1, então ele tem uma associação razoável entre essas duas variáveis, a gente diria, né, em que pelo menos a gente espera um grau de mudança significativo, né, no TP localização, se o TP dependência mudar.
Então, esse aqui seria o equivalente à nossa correlação de Pearson, se a gente tivesse que fazer entre variáveis categóricas. E bom, talvez você esteja se perguntando, olha, eu tenho uma maneira de comparar dois valores numéricos e agora eu tenho uma maneira de comparar dois valores categóricos, né, no sentido de determinar a associação entre eles. Existe alguma maneira de eu determinar a associação entre um valor numérico e um valor categórico? E a resposta é sim, existe. E em essência, o que você vai querer fazer nesse caso é usar as ferramentas que a gente já tem. Né? Então, o que você pode fazer é fazer um teste ANOVA para cada valor médio das categorias que eu tenho que fazer essa associação. Então, por exemplo, pegar aqui os meus dados, eu vou tirar o valor de DBAI. Então, vou pegar aqui os dados e DBAI, e eu vou tirar o valor médio. Fazer aqui um num igual a 0, e eu vou percorrer cada dependência administrativa que eu tenho nesses dados. E aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular como esses valores mudam. Então, meu DF, só lembrando, ele é o valor pro ano de 2019 especificamente. Então, eu vou selecionar a minha TP de dependência que eu estou avaliando. Eu vou pegar o IDBI e eu vou tirar a média. Então, aqui eu tenho o valor médio e aqui eu tenho o número de data points. Então, eu vou fazer aqui, tirar um count. E aí, a essa estatística, eu vou adicionar esse número, nx vezes yx menos y elevado ao quadrado. Tá? Aí, esse valor aqui, eu vou somar os dados IDBI menos y, elevar isso ao quadrado. E aí eu vou imprimir aqui np.squart num dividido por d. Bom, o que eu fiz aqui, né? Qual foi a conta que eu fiz na prática? Bom, vamos olhar. Por que ele tem o nome de num e den? Porque esse é o numerador e esse é o denominador. Bom, o que a gente está fazendo? Para o numerador, a gente está sempre somando, né, a diferença quadrática entre os valores de y, que são os valores de y para uma dependência administrativa, e o valor de y, né, que é o valor de y de fato da minha base de dados como um todo. Ou seja, eu estou subtraindo a média da dependência pela média geral da minha base, elevando esse número ao quadrado e multiplicando pelo número de data points. Então, eu estou calculando como se fosse qual que é a variação quadrática dos IDEBs aí por dependência administrativa, ok? Multiplicado pela representatividade de cada ponto de dados, de cada dependência administrativa nesse numerador. E isso aqui eu estou dividindo pelas diferenças quadráticas da minha base como um todo, entre os valores de DBAI e o valor de DBAI médio. Então, eu estou ponto a ponto fazendo essas diferenças e estou somando essas diferenças quadráticas. E aí, então, eu estou meio que normalizando qual que é a variação quadrática de cada dependência pela variação quadrática da minha base como um todo e tirando a raiz quadrada disso. Isso é o que a gente chama de razão de correlação. Então, o ANOVA, ele, como vocês sabem, ele é um teste. Então, ele me daria sim ou não existem diferenças significativas entre as médias de cada TP dependência. Já a razão de correlação me dá uma noção de quão diferente são as notas do IDBAI, né, baseado nos valores,
nas dependências administrativas. Que aí, nesse caso, deu um valor de 0,15. Aí você deve estar olhando e pensando, nossa, parece bem menor do que o que a gente tinha observado, por exemplo, quando eu calculo os valores médios de cada dependência administrativa. Mas isso é porque você não está considerando, nesse caso, o tamanho de cada amostra. E a verdade é que existem muito mais escolas, por exemplo, municipais e estaduais, que têm o IDEB médio muito mais próximo, do que escolas federais, que têm um IDEB muito diferente das demais. E aí acaba que essa razão de correlação não é um valor muito alto. E bom, agora você tem um método para calcular a associação de categóricos, um método para calcular a associação de numéricos e um método para calcular a associação de numéricos e categóricos. Bom, existe, na verdade, uma maneira que a gente tem de gerar uma matriz de associação. Existe uma maneira simples da gente fazer isso, que é utilizando uma biblioteca chamada Dyton. Nome estranho. Mas essa biblioteca Dyton, que tem no Anaconda, então, de novo, Conda install, -c, Conda forge, Dyton, você consegue instalar isso aqui. Ela tem um pacote chamado nominal e, mais especificamente, associations. E aqui você consegue passar uma base de dados qualquer. Então, eu vou passar aqui minha base de dados para o ano de 2019 e eu vou selecionar algumas colunas. Quais colunas? Eu vou selecionar QT Desktop aluno, então numérico, no aluno por docente, outra numérica, em internet. Isso aqui a gente pode pensar como categórico, IDEB aí, numérico, TP dependência, categórico, TP localização, também categórico. Eu vou vir aqui, eu vou dropar nulos no IDEB aí, eu vou transformar, isso é importante, meu TP dependência, que é uma variável categórica, dentro do meu data frame, dependência, numa string, aqui, e aqui também vou passar TP localização, fazer a mesma transformação. Agora, ao fazer isso, posso rodar, e o que ele vai fazer é, ele vai gerar aquele gráfico de matriz de correlação entre variáveis. Aqui, vocês vão enxergar algumas coisas que talvez vocês já estivessem esperando, talvez não. Então, por exemplo, o que é a associação entre IDEBI e QT Desktop aluno, por exemplo, que está aqui 0.29. Bom, vamos pegar esse cara isoladamente, aqui, pegar essa porcaria toda aqui, e vou colocar aqui um ponto .core, e a gente vai ver IDEBI e QT Desktop aluno tem um valor de 0.29, que é justamente minha correlação de Pearson. Então, para variáveis numéricas, aqui na prática, o que ele está fazendo é rodando uma correlação de Pearson. Bom, então como é que eu sei o que está sendo aplicado? A gente pode vir aqui no Shift Tab e ele te fala, ó, no nominal com nominal, Kramer, numérico com numérico, Pearson, nominal com numérico, está usando a razão de correlação. Ele tem aqui vários parâmetros sobre como está sendo calculado, né? Então, tem algumas coisas aqui que estão ativadas que, obviamente, se você desativar, ele vai mudar como esse cálculo está sendo feito. Então, por exemplo, na associação nominal com nominal, ele te dá Kramer como opção, mas uma outra opção que você tem é esse chamado Thiel. Numérico com numérico, obviamente você tem a correlação de Pearson, mas ele também te dá outra possibilidade, que é o Spearman Correlation, que também é bastante popular, ou Kendall. Nominal com numérico, ele só te dá a opção do Correlation Ratio, e acho que é a única que tem opção. E aí,
ele te dá as vários outros possibilidades de como fazer esse cálculo. Inclusive tem aqui uma opção que é importante para a gente, que é se você vai aplicar a correção de BIOS ou não, e assim vai. Por sinal, se vocês olharem para isso, vocês vão ver que o TP dependência e o TP localização não está batendo com o valor de Kramer V que a gente tinha antes. Mas isso é esperado, porque aqui eu estou olhando para todas as escolas, e aqui eu só estou olhando para as escolas que têm IDEB especificamente, que eu acredito que vai ter uma representação muito maior de escolas urbanas, por exemplo, e talvez por isso esse grau de associação diminua. Mas a gente consegue enxergar outros valores, por exemplo, a razão de correlação que a gente calculou do IDEB aí, aqui vocês podem ver que deu exatamente o valor da associação do IDEB aí com o TP dependência. E tudo isso fica guardado nessa variável D, aqui, que eu posso dar um display decor, e aí extrair especificamente os números, né? Inclusive, se eu quiser, eu posso alterar isso aqui para não imprimir a matriz, e aí eu só receber os dados, e eu posso fazer o meu próprio heatmap em cima desse cara. Então essa é uma maneira mais geral que você consegue fazer uma matriz de correlação como se fosse uma matriz de correlação, porque a gente tem que lembrar que, por exemplo, Kramer e, obviamente, a razão de correlação vão estar sempre entre 0 e 1, e o Pearson não. O Pearson vai estar entre menos 1 e menos 1, menos 1 e 1, desculpa, mas é uma maneira válida que você tem para avaliar o grau de associação.